Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje estamos de volta com o nosso amigo Yuri Gagarin. Isto significa, este senhor, primeiro cosmonauta, que é um astronauta russo, chamam cosmonauta, primeiro humano a viajar pelo espaço. Estar ao pé do nosso amigo Gagarin, significa que vamos ter Putin parte 2. Quem ainda não viu a Putin parte 1 tem que ir ver. Porquê? Porque é o contexto deste vídeo. Este vídeo funciona sozinho, mas é muito mais interessante ficarem como nós, os outros que viram o Putin parte 1. Os que viram o Putin parte 1 são amigos de infância do Vladimir Putin. São aqueles que o tratam por Vlad, conhecem desde que nasceu. Eu e muitos dos que estamos a assistir, que estão a assistir, conhecemos o Putin desde que ele nasceu. Vlad para os amigos. Estamos ali naquele grupo fechado que o conhece desde Leningrado, não é? E, portanto, têm que ver o parte 1, que é para entrarem nesta comunidade dos amigos de infância do Putin. Bom, o vídeo 1 terminou quando Putin chegou à presidência. Como se lembram, ele era primeiro-ministro, o Yeltsin, que era o presidente, abdicou e o primeiro-ministro passou a presidente. Foi o Vladimir Putin passou a presidente. Quando? Exatamente na viragem do milénio. Portanto, o primeiro dia dele de presidente foi o dia 1 de janeiro do ano 2000. E onde ver, há muitas coisas no Vladimir Putin, quanto mais se estuda, mais se vê que o simbolismo para ele é importantíssimo. A data não é por acaso. Há imensas coisas que eu agora não me vou desviar, porque senão abro já aqui uma janela de mais meia hora sobre simbolismo à volta do Vladimir Putin, mas as datas eu posso-vos garantir que não são por acaso. Há muitas datas escolhidas a dedo. Bom, ele herdou o poder porque o Yeltsin estava já muito frágil, doente, alcoolizado, cansado, frágil, abdicou e passou para o seu primeiro-ministro super vibrante, envolvido na guerra da Chechênia, que era o Vladimir Putin. Ou para nós, para os amigos, o Vlad. Quando eu disser Vlad, têm que perceber, já o conheço desde que nasceu, é assim que o trato por Vlad. Bom, ele foi a eleições depois, não é? Como o Yeltsin abdicou, ele herdou o poder, mas foi a eleições. Ganhou logo à primeira volta com 53% dos votos. Portanto, quase não fez campanha, mas tinha apoio das televisões estatais, que eram controladas por aquele oligarca Boris Berezovsky e outras, e conseguiu ganhar. Também tinha o endorsement, portanto, o próprio Yeltsin recomendava que ele devia ser o presidente, portanto ganhou. Mas há uma coisa engraçada, portanto, o Yeltsin abdicou, passou para ele. Quando foi a cerimónia de tomada de posse, que é televisionada para a Rússia toda, passo a passo, o que é que o Putin fez? Saiu do carro e foi a pé a longas distâncias. Há imagens enormes dele a andar nos corredores do Kremlin, em passo atlético, subir escadas em passo atlético e a andar. O que é que ele estava a fazer? Estava a marcar a ruptura com o Yeltsin. Portanto, o Yeltsin era um tipo, como era muito frágil e alcoolizado, aparecia sempre pela portinha dos fundos, dizia umas palavras poucas e basava antes de estragar a cerimónia. E nem sempre conseguia. O Putin quis fazer a diferença, quis dizer assim, não, saio do carro e vou a pé, a subir escadas. Há imagens disto magníficas no Kremlin, do novo presidente a andar pelos corredores fora. E, portanto, é engraçado como ele imediatamente, no primeiro dia, na tomada de posse, marcou logo uma viragem de página. Passámos do velhote decrépito, alcoolizado, para o ex-agente do KGB, super atlético, super dinâmico, com energia, com força, com saúde, com juventude até. Foi um contraste propositado. Bom, uma coisa engraçada é que ele criou um manifesto, ok? Que é o manifesto Rússia na virada do milénio. Isto um manifesto soa chato, mas aqui não vai ser. Porquê? Porque tem um pormenor engraçado. É que neste manifesto
ele fala e assume um conjunto de problemas da Rússia. Isto é normal em muitos políticos que chegam ao poder, começam por dizer que está tudo mal, que é para depois mostrar que está tudo bem. Portanto, este ministro, para depois mostrar que corrigiram. Este manifesto é um pouco disso. Começa por dizer que a Rússia está fragilizada, que a economia está em baixo, etc. Mas tem um pormenor engraçado, é que ele define que com crescimento acelerado, forte e sustentado, em 15 anos pode chegar ao nível económico de Portugal. É engraçado. E, portanto, o pano de fundo do manifesto do Putin, quando chegou a presidente, é como é que a Rússia pode chegar ao nível de Portugal. Claro que é interessante para nós, sobretudo os portugueses que estamos a ver, não é? E tem um lado que é, por um lado, é engraçado ele escolher Portugal, por outro lado ele escolheu Portugal porque era um dos países mais pobres da Europa, não é? E, portanto, é também considerado um sinal de realismo de Putin. Não foi escolher a França, por exemplo, não é? Que poderia ser considerado impossível de alcançar. Claro que ele está a falar sempre de riqueza per capita. Atenção, não é o PIB total do país. Nunca foi atingido, mesmo hoje, Portugal tem um PIB per capita que é o dobro do da Rússia. Mas é engraçado como ele chega ao poder e define como objetivo chegar ao nível de Portugal. Bom, imediatamente, sabem que ele não perde tempo, não é? Tínhamos visto isso, nós que o conhecemos desde que nasceu, que andamos com ele ao colo, tínhamos visto que ele não perde tempo. O que é que aconteceu pouquíssimos dias, 3 dias, 4 dias, depois da tomada de posse? Raids numa estação de televisão. Portanto, as forças de segurança russas invadiram uma estação de televisão que era a NTV, que era a principal estação privada, por exemplo, em Portugal seria o equivalente a uma SIC, não é? Ou se calhar no Brasil a TV Record, uma coisa deste género. Portanto, as forças de segurança invadiram a NTV do oligarca Vladimir Guzinski. Porquê? Quer dizer, porque a verdade, e depois vou-vos dar, quer dizer, o motivo oficial foi um raid sobre irregularidades financeiras, não é? Mas a realidade é que esta estação de televisão tinha um programa de marionetes. E uma das marionetes era o Vladimir Putin. E então eram as marionetes, os bonequinhos, e gozavam com o Putin atenção, gozavam no Brasil tem outro significado. Brincavam, ridicularizavam o Putin. E ele não deve ter gostado, não admitia que o maior canal privado tivesse um programa de paródia à volta do primeiro-ministro antes e agora de presidente, e então imediatamente chegou ao poder e as forças de segurança invadiram a estação de televisão. Tomou controle da estação de televisão, alegou que havia uma investigação financeira brutal de fraudes gigantes com o grupo MediaMost, que era o grupo do empresário Vladimir Guzinski, que era o dono da NTV. E, portanto, tomou controle daquilo. O Guzinski teve que ir embora da Rússia, foi exilado para Londres e começou a haver, foi o princípio do fim de televisão independente na Rússia. Entretanto, sucede uma tragédia. Que foi, alguns, se calhar da minha idade, lembram-se, que em 2000 afundou um submarino nuclear, que era o submarino nuclear Kursk, ok? O Kursk. Isto tinha 2 riscos. Para já, é uma tripulação enorme no fundo do mar, fechada dentro de um submarino afundado. Segundo, é os riscos radioativos e tudo mais. O Putin estava de férias em Sochi e demorou dias a reagir. Ele estava de férias, há imagens dele de férias, o submarino no fundo do mar. Imaginem terem o vosso pai, a vossa mãe, o vosso filho, fechado num submarino no fundo do mar e o presidente de férias a apanhar sol. O Boris Berezovsky, lembrem-se que eu falei do Boris Berezovsky, dos vídeos do Magnitsky. Ele também tinha relações com o George Soros, do vídeo da semana passada.
começou a ligar insistentemente para o Putin a dizer: epá, tens que sair de férias, não pode ser. E isso começou a irritar o Putin. Mas o Putin não ligou muito e reagiu de forma super fria ao afundar do navio. Entretanto, este Boris Berezovsky também tinha controle de estações de televisão e não fechou a torneira aos jornalistas. E, portanto, os jornalistas começaram a comentar que o presidente estava de férias, que não sei o quê. O Putin já tinha recebido telefonemas deste tipo, já tinha visto que ele estava indignado pelo presidente não reagir, começa a ver na televisão artigos menos favoráveis, reportagens menos favoráveis, toma nota do caso. Isto depois acontece mesmo uma tragédia porque morrem 118 marinheiros. Ele demorou tanto tempo a ir lá que morreu a tripulação. E quando ele finalmente autorizou uma equipa britânica e norueguesa a ir ao submarino, eles em 6 horas abriram o submarino. Portanto, se ele tivesse reagido imediatamente, tinha possivelmente salvo alguns dos marinheiros. Isto para as famílias é um escândalo brutal e havia uma espécie de uma revolta quase popular. Como é que é possível que o Estado russo não acode os marinheiros? E vão ver que esta característica dos russos e do Putin é muito marcante, que é, eles não têm grande apreço pela vida individual. Eles não têm grande apreço pela vida individual. O Putin estarem lá 118 marinheiros, é azar, olha, afundou. Não ligou, não ficou preocupado, não foi para lá a tempo para resolver aquilo. Claro que, quando viu a revolta popular, quando viu que as pessoas estavam insatisfeitas, lembrou-se que o Boris Berezovsky não o quis ajudar. Não ajudou. Este Berezovsky é o mesmo que o ajudou a chegar a primeiro-ministro e a presidente. Lembram-se do vídeo 1. Ajudou com o controle das televisões, controle dos jornalistas, recomendou o nome dele ao Yeltsin. Portanto, o Putin devia ter uma dívida de gratidão ao Boris Berezovsky. Mas isso não contou. Ele, a partir daqui, tomou nota que o outro... Quer dizer, o outro quase que o queria ajudar a dizer, sai de férias. Mas ele ficou picado com isso. Tomou nota que o Berezovsky não tinha gostado do comportamento dele. E então, as estações de televisão do Boris Berezovsky tiveram o mesmo desfecho que a NTV do Guzinski. E, portanto, também foi forçado a vender as televisões. É sempre a mesma coisa, ele começa com investigações de que fugiu aos impostos, de fraudes fiscais, disto, daquilo, daquilo outro. É pedir aos serviços fiscais do país para não pararem de investigar acusações e mais acusações. Olha, é semelhante, já viram o vídeo Magnitsky, Alexandre de Moraes? Se não viram, têm que ver, porque é o mesmo contexto. É o ataque aos oligarcas. O tema Magnitsky, Alexandre de Moraes, que está nos vídeos recentes anteriores, é o mesmo tema do ataque aos oligarcas que depois vai parar no Alexandre de Moraes no Brasil. Bom, têm que ir ver. Se não viram, têm que ir ver. Uma coisa que é interessante neste canal, eu acho que é os vídeos anteriores, como não é sobre notícias de hoje, continuam tão válidos hoje como eram há um mês atrás. Vale a pena ver. Os vídeos que estão para trás é como se tivessem sido lançados hoje. Este fim de semana podem ver o do Putin 2, podem ver o Soros anterior, ainda podem ver o Trump, ainda podem ver os dois do Alexandre de Moraes. Há muito material para verem. Portanto, o Boris Berezovsky foi atacado fortemente pelo Estado russo e, como vê, ele não deixa pontas soltas. Isto parece quase uma coisa de máfia, que é, a mínima dúvida de lealdade, acabou. Mesmo que tenha sido o tipo que o ajudou, mesmo que seja o tipo que ele tinha uma dívida de gratidão, ele não vai admitir 1% de suspeita. 1% de suspeita escavaca o que era o maior oligarca da Rússia na altura, não é? E, portanto, ele também foi obrigado a vender a sua participação na ORT, que era um canal que era entre o grupo Berezovsky e o Estado. Era uma parceria em que o próprio Berezovsky tinha como acionista ao Estado. Portanto, para perceberem a importância. E ele foi exilado para Londres. E, portanto, a mensagem é tolerância zero a quem desafia Vladimir Putin. Passou. O primeiro oligarca, que era as marionetes, por causa do programa das marionetes, destruído. O segundo, caso do submarino, não controlou os jornalistas, continuaram a sair notícias, destruído. Tolerância zero. Mínima falha, a vossa empresa acabou. É a mensagem.
Ah, entretanto, quem é que trabalhava e era próximo do Boris Berezovsky? Era outro oligarca, que hoje é muito famoso, que é o Roman Abramovich, o tal que também tem passaporte português. Bom, e ele era sócio e próximo do Berezovsky numa empresa de petróleo que era a Sibneft. Então o que é que ele fez? Fez um acordo, dizer assim, olha, Berezovsky, tu acabou, estás queimado, a única forma das empresas continuarem é eu comprar-te as empresas. E então comprou as ações de Berezovsky na ORT, que era a tal estação de televisão, e transferiu e substituiu os gestores e pôs gestores escolhidos pelo Putin. Portanto, é um sinal, é um presente que ele dá ao presidente. Ele comprou os ativos do Berezovsky por bilhões de euros. Julga-se que o pagamento, julga-se não, isto sabe-se, porque depois há uma batalha judicial em Londres entre os dois gigantes, entre o Berezovsky e o Abramovich. Isto é outro vídeo. Uma batalha gigante em Londres, com advogados do mais alto nível, tudo mais, guarda-costas, seguranças, entre dois mega-oligarcas que estavam em Londres, que era o Berezovsky e o Abramovich. E o Berezovsky acusa, mais tarde lá em Londres, num mega processo, o Abramovich lhe ter pago 1,3 a 3 bilhões de dólares pelas empresas que valiam dezenas de bilhões de dólares. E, portanto, ele acusou o Abramovich de extorsão. Mas perdeu o caso, o Abramovich ganhou o caso, mas estão a ver um negócio em que se compra uma coisa que vale 10 bilhões de dólares por 1,3 bilhões. Claro que o outro ainda ficou em Londres com palácios, não é? Com 1,3 bilhões de dólares é palácios em Londres. É jatos privados gigantes. Este Berezovsky tinha dinheiro a perder de vista, na mesma. Mas passa de 10 para 1 bilhão, não é? Isto é bilhões. Nunca esquecer a escala porque até faz confusão. O Abramovich, que era esperto e que percebeu o que é que estava a começar a acontecer aos outros oligarcas todos, o que é que fez? Pediu uma audiência no Kremlin, foi falar com o senhor presidente e disse assim, tenho aqui estas empresas todas, a tal Sibneft, que era do petróleo, mais a ORT da televisão, mais as outras coisas todas que ele comprou ao Berezovsky. Agora diga quais são os gestores das empresas. As empresas são minhas, mas os gestores são todos nomeados pelo Presidente. E então todos os gestores das empresas do Abramovich foram nomeados pelo Putin. E era impressionante que o Putin, nas empresas em que ele se envolve, ele ia ao ponto de nomear o middle management. Controlava tudo. As empresas eram controladas, todos os gestores, managers, intermédios, subdiretores, eram marcados, nomeados e aprovados pelo Putin. Portanto, este Abramovich o que é que disse? Olha, tu controlas tudo, eu vou ficar mega rico, não é? Eu vou ficar mega rico, porque se eu conseguir comprar empresas por 1/10 do valor, epá, vou ficar ridiculamente rico, e depois vamos ver mais à frente que ele se tornou o oligarca mais rico, mas ele alterou o modelo do oligarca, em que o oligarca deixa de ser um empresário e passa a ser um fiel depositário, em que ele, ao fim e ao cabo, é o proprietário oficial daquilo tudo, mas não manda nada. Mas pode usar o dinheiro, pode ser oficialmente. Agora, ele não pode contratar nenhum subdiretor sem ir perguntar ao verdadeiro dono se concorda com aquele nome. Ele não pode pôr um jornalista na televisão sem ir perguntar ao verdadeiro dono se aquele jornalista tem de facto competências jornalísticas para apresentar o telejornal. Percebem o conceito? É um fiel depositário. Tem o controle daquilo, tem a propriedade formal daquilo tudo, tem usufruto de bilhões de dólares para o seu lifestyle pessoal, porque isso tudo bem, o fiel depositário também tem que ser bem pago. Agora, não pode ter veleidades que os outros tiverem de fazer programas de marionetes ou deixar o jornalista lá do sítio dizer mal do senhor Presidente ou criticar o afundar do submarino. Foi esperto e não tem espinha vertebral, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, consegue adaptar-se. E, portanto, vamos ver que vai haver uma matança, não é uma matança física, mas é uma destruição completa dos oligarcas e vai sobrar um que era de segundo nível, que trabalhava para o Berezovsky, que vai ficar o fiel depositário. Fiel depositário é até uma expressão que é dada pelo José Santos, que ajuda aqui a produzir estes vídeos. Foi ele que sugeriu este nome, portanto não quero ficar com mérito de coisas que não fui eu que inventei. Bom, mas acho que o conceito é exatamente isso, é o fiel depositário.
Entretanto, lembram-se que nós que o conhecemos, o Vlad, desde que nasceu, sabemos que ele foi batizado e, portanto, que é cristão e que é um homem, não diria de fé, mas de educação e de fé cristã. E ele tinha um problema grave com os terroristas islâmicos da Chechênia, que até agora não se sabe se os russos são a vítima ou se os próprios russos são os opressores. Bom, falámos isso no primeiro vídeo. Lembram-se que tinham destruído umas torres de apartamentos em Moscovo, morreram 300 russos, o FSB, que é os serviços secretos, investigaram, descobriram que foram terroristas chechenos islâmicos que rebentaram com as torres e logo a seguir a Rússia atacou a Chechênia numa matança colossal e anos de guerra na Chechênia. É o 11 de setembro, lembram-se do 11 de setembro de destruir as Torres Gêmeas em Nova Iorque e depois a seguir invadem o Iraque? É a mesma coisa, aparecem uns terroristas, não vou especular, que destroem edifícios e depois o Estado com isso já tem autoridade para invadir outro país. Se calhar, para além do 11 de setembro, temos também a data da invasão agora em Israel, que foi o 7 de novembro ou uma coisa assim. Bom, não me lembro agora. Mas também quando o Israel foi atacada pelo Hamas, logo a seguir, portanto, há um ataque e a seguir há uma resposta gigante justificada por esse ataque. Mas desde esse momento, sobre o qual há fortíssimas suspeitas, tal como no 11 de setembro também há, tal como no caso de Israel também há discussões sobre isso, neste caso da Rússia há mesmo evidência clara, enquanto os outros há rumores, há teorias da conspiração, neste caso da Rússia há mesmo evidências de que os próprios serviços, é o que chamam uma false flag, não é? É que ao fim e ao cabo os próprios serviços secretos ou provocaram um ataque ou, o que é mais normal, deixaram acontecer um ataque que eles já sabiam que ia acontecer, mas em vez de o travarem, deixam acontecer para depois fazerem uma reação brutal em cima. E, portanto, a Rússia tinha um problema. Os Estados Unidos têm uma vantagem enorme com os islâmicos. É que há um oceano no meio, não é? E, portanto, os gajos estão separados. Na Rússia, não. Eles vão a pé. Atravessam a fronteira a pé. A Rússia é gigante, vai até à Ásia. Há muitos sítios onde atravessar a pé. E, portanto, começaram a ter uma série de problemas com essa malta islâmica. Então, no dia 23 de outubro de 2002, o Teatro Dubrovka, em Moscovo, apareceu um comando checheno de 40 terroristas, homens e mulheres, as mulheres de burca e tal, os outros tipos todos equipados com metralhadoras e não sei o que mais, ocuparam um teatro em Moscovo. Portanto, pertíssimo do Putin. Vejam o que é o enxovalho de reputação para um tipo que ainda por cima vinha do KGB. Quer dizer, então os serviços secretos deixaram isto acontecer, estes tipos vieram da Chechênia até Moscovo. É impressionante. É como os outros, é impressionante, conseguiram mesmo chegar às Torres Gêmeas, Roubar o avião, chegar às Torres Gêmeas, é impressionante. É quase inacreditável. Acho que a palavra certa é inacreditável como é que eles fizeram uma coisa daquelas. Bom, aqui também é um bocado inacreditável. E depois já vão ver que ainda há umas coincidências que ainda tornam as coisas um pouquinho ainda mais inacreditável. Mas para perceberem isto tem que ver o vídeo 1, porque o vídeo 1 do Putin explica completamente o tema da Chechênia, de destruírem as torres em Moscou. Bom, estes 40 terroristas invadiram um teatro em Moscou, com 800 pessoas lá dentro, incluindo turistas internacionais, e trancaram-se lá dentro. O que é que o Putin... Quer dizer, ninguém vai ter nenhuma evidência que ele mandou fazer isto. Portanto, o que é rigoroso dizer é o que é que o FSB, que é os serviços secretos, fez. Injetou fentanil no sistema de respiração, no sistema de circulação de ar do teatro. Então, é uma droga super potente, fentanil.
E então o fentanilo espalhou-se dentro no ar do teatro e morreram 170 pessoas. Quantos terroristas é que eram? Eram 40. Quer dizer que morreram 130 pessoas. Agora vocês dizem assim, não, o que acontece é, quando eles viram que o ar tinha fentanilo, começaram a disparar tiros de metralhadora e mataram os reféns todos. Não, só 5 reféns é que tinham tiros de bala. Os outros morreram todos por overdose de fentanilo. O fentanilo é uma droga super precisa, que tiver um bocadinho nada a mais, a pessoa vai logo, acabou. É fortíssima e ter uma overdose é super fácil. Portanto, como dizer isto de forma minimamente equilibrada? Eu acho que a melhor forma de dizer isto é, viram o vídeo do Soros da semana passada, certo? No vídeo do Soros da semana passada, lembram-se quando ele estava na Hungria nazi e vieram os russos combater os nazis. Os húngaros, sobretudo os judeus, consideraram que iam ser salvos. Veio o Salvador, mas o exército russo não tinha nenhuma missão de salvar o povo húngaro. O que ele tinha uma missão era de matar os nazis. É exatamente a mesma coisa neste teatro. É exatamente a mesma coisa neste teatro. A missão é matar os 40 terroristas. São lá 130 russos, americanos, franceses, seja o que for. Se for possível que não morram todos, que eram 800, não é? O total lá, portanto, mesmo assim morreram poucos. Mas isso é um objetivo secundário. O primeiro objetivo é FSB, vamos lá ser claros, os 40 terroristas, nenhum pode ir a tribunal. Morrem já todos aqui dentro. Então pronto, se essa é a solução, é injetar uma droga super potente no ar, e uns morrem e outros não morrem. Pronto, logo se vê. Não é? E portanto a cultura do Estado russo, e vão ver que isto é permanente sempre que nós falamos na Rússia, é focada num objetivo, a proteção do indivíduo tem muito pouco valor. O que tem valor é o Estado. Portanto, tal como os russos combatiam os nazis, vimos isso no vídeo do Soros, mas maltratavam, violavam, roubavam tudo, matavam a população húngara que não era nazi, eles ao mesmo tempo que matavam os nazis podiam violar as mulheres húngaras. Porque o objetivo deles, o militar, não era salvar as mulheres húngaras, eram como se não existissem, não interessa, são indivíduos, são parte do Estado, não interessa. Aqui é igual, os espectadores do teatro não são importantes. Bom, ficou claro. Eu estou a dar aqui um bocado mais voltas do que o necessário porque eu acho que é importante perceber a cultura do Putin, dos serviços secretos russos e até do Estado russo que já vinha desde 1940 e de antes. Que é o que conta é o Estado. O indivíduo não tem valor. Se tiver que morrer, morre. Pronto. É engraçado, à medida que vamos vendo vídeos, temos referências culturais até de um vídeo que ajudam a explicar o outro. Por isso é que é importante verem os anteriores. Senão é um bocadinho como faltarem às aulas na universidade durante um mês e depois querer apanhar a matéria mais à frente. Já não dá porque os outros que estão a assistir têm as referências passadas que ajudam. Mas isto é um exemplo que os tchetchenos, os terroristas islâmicos, afrontavam o Putin. Nunca ganhavam, porque quando ele não tem preocupações secundárias, ganha sempre. É como um barão da droga, não é? Um líder de um cartel, tem uma dúvida de uma pessoa, enfim-lhe um tiro, não vale a pena pensar muito. Primeira coisa, dá-lhe um tiro logo, mas eu não sei se podia ser inocente. Mas como a minha missão não é proteger inocentes, a minha missão é proteger o cartel, portanto, em caso de dúvida, leva logo um tiro. Outro exemplo de ataque dos tchetchenos foi um helicóptero de transporte Mi-26, que é um helicóptero gigante, que foi atingido por um míssil disparado por tchetchenos. A bordo iam 150 soldados russos. O helicóptero leva com o míssil, cai, mas tem um azar enorme, é que cai em cima de um campo minado. Portanto, quando cai em cima de um campo minado, os poucos sobreviventes saem a correr e pisam as minas. Portanto, aquilo foi uma matança gigante. Dos 150 morreram 127. E, portanto, já estamos a ver que... Eu acho que isto também é interessante, uma pausa para a reflexão do seguinte, que é... Ele chegou ao poder, não é? Eu acho que isto é mesmo interessante o que eu vou dizer agora, que é... Ele chegou ao poder... Só beber aqui um bocado de água para refuel.
Ele chegou ao poder a um momento de vitória, mas veem as dificuldades que ele tem que enfrentar. O dia-a-dia é de guerra aberta. Duas guerras que ele estava a travar. Uma contra os islâmicos, chechenos, outra contra os oligarcas. Chegar à presidência da Rússia não é andar a nadar em dinheiro e a festejar. É guerra aberta, é stress permanente, é confrontos, é falhar e é destruído. Bom, entretanto, o Berezovsky tinha sido afastado, mas havia um oligarca super poderoso, que nós já vimos no vídeo do Magnitsky, que era o Mikhail Khodorkovsky, ok? Isto é um bom bife do lombo, este Mikhail Khodorkovsky. Eu um dia tenho que fazer um vídeo só oligarcas. Acho que o vídeo oligarcas que seja tipo um sumário dos oligarcas todos. Acho que vale a pena. Este Mikhail Khodorkovsky é um dos mais icónicos. Icónicos para quem gosta de bandidos financeiros, não é? Mas eu acho estes tipos divertidos porque arranjaram forma de, na transição do comunismo para o capitalismo, ficarem com uma parte do país para eles. Acho engraçado. Bom. Então, este Mikhail Khodorkovsky, ele tinha conseguido fazer uma coisa que foi, ele tinha criado, em jovem, ok? Em jovem. Eu agora não me vou alongar muito nisto, senão transformo isto num vídeo sobre o Khodorkovsky, porque eu sou sempre tentado a explicar as coisas que sei. Mas eu não quero, porque eu quero que seja o Putin de fase 2. Mas vou ter que explicar umas coisinhas base para conseguirem perceber. O Mikhail Khodorkovsky era um tipo já virado para o mercado, mesmo quando a Rússia era um país comunista. Então, o que é que ele fez? Como não podia ter uma empresa, ele registou uma cooperativa. Porque uma cooperativa já é muito mais próximo dos ideais socialistas comunistas, que as pessoas juntam-se para atingirem um objetivo. A população junta-se para atingir um objetivo. E então ele registrou uma cooperativa, e essa cooperativa o que é que fazia? Importava bens para os cooperantes. Portanto, alguém queria comprar computadores, eles diziam assim, quantos somos? Somos 500 cooperantes. Ok, então cada um põe a sua parte e nós vamos pôr uma encomenda de 500 computadores, que cada computador fica muito mais barato do que comprar só um computador. Esta é a ideia, não é? É uma cooperativa para fazer compras. Mas ainda era naquele ambiente soviético. Quando, mais tarde, o Gorbachev começou, e a seguir o Yeltsin, a abrirem a sociedade, eles, a essa altura, autorizaram que pudessem pedir licenças bancárias. E na fase inicial de licenças bancárias, aquilo era fácil de pedir a licença bancária, porque nem o Estado sabia o que era uma licença bancária praticamente. E então ele, como já tinha a cooperativa, ele reclassificou a cooperativa como um banco. Explicou que até já sabia trabalhar, que reparem que as pessoas já lhe faziam depósitos, mas era para comprar computadores. As pessoas davam-lhe, por exemplo, vamos supor que era, cada um dá 1000 euros, são 500 computadores, tem 500 mil euros, agora vou a uma fábrica de computadores e encomendo 500 mil euros em computadores. Ele já tinha um mecanismo que era até um bocado parecido com um banco, recebia depósitos para depois fazer um investimento. Então, com esse argumento, conseguiu obter uma licença bancária. Entretanto, há aqui uma golpada, pá. Isto é giro, eu tenho mesmo que explicar. Pá, tenho que explicar porque isto é tão giro, pá, que se eu não explicar é uma perda, pá, é uma perda. O conhecimento um dia vai para a cova, pá. Isto é giro, pá, isto é giro. O Boris Yeltsin, o tal bêbado, lembram-se? Quem viu o primeiro vídeo sabe que antes o Boris Yeltsin não era nada ao bêbado, cansado a cair aos essos. Era o tipo que subia para cima de tanques, o tipo cheio de... Quando era novo, não é? As pessoas evoluem, nós agora só temos memória dele velhote. Bom, mas em jovem era super ativo. E ele cria aqui um esquema, que é um esquema magnífico para a malta da golpada, que é empréstimos por ações. Bom, o que eram os empréstimos por ações? E já vão ver como é que estes oligarcas acabam com barcos, com helicópteros a descolar, com modelos no Mónaco, com tudo e mais alguma coisa que possam querer imaginar. Com mansões gigantescas sobre a Riviera. Bom, empréstimos por ações. Quer dizer assim, o Estado russo quer se financiar, os bancos estatais russos já emprestam, mas agora há pequenos bancos privados, como este do Khodorkovsky, ok? Que ele tinha criado convertendo a cooperativa. Mas os bancos comerciais privados têm risco se emprestarem ao Estado, não são do Estado, não são obrigados a emprestar, temos que dar segurança. Então o que é que o Estado vai fazer? Vai oferecer um colateral.
Então temos aqui estas empresas petrolíferas, temos aqui estas não sei o quê, e vamos dar as ações dessas empresas como colateral. E como tudo, o colateral não pode ser à pele, não é? Tem que haver mais colateral, do que o valor do empréstimo. Não pode ser mais do que 100% de empréstimo, não é? Claro que, levando este princípio à segurança máxima do banco, o banco começa a dizer que quer um colateral 10 vezes maior do que o valor do empréstimo. E então, por exemplo, o Estado precisa de um empréstimo de 350 milhões, ok? Se houver aí umas ações no valor de 3,5 bilhões, não é? Por exemplo, de colateral, nós emprestamos o dinheiro. O Estado dizia, pronto, pá, tudo bem, nós vamos pagar, não há problema nenhum, davam o colateral. Só que depois o Estado não pagava. O Estado depois não pagava. Esqueciam-se de pagar, ou tinham uma dificuldade de liquidez, ou houve um atraso na transferência que já não cumpriu o que estava no contrato. Aí o Khodorkovsky pegava no contrato, ia a um tribunal e dizia assim, desculpe lá, este senhor está em cumprimento com o financiamento, portanto vou executar o colateral. E provavelmente no mesmo dia, ou na mesma hora, com dois tipos enormes ao lado do juiz, não é? O juiz, carimbo, executado o bem do Estado. E o bem do Estado passava para o Khodorkovsky. Porque houve um default no empréstimo. Percebem a lógica do esquema? Então conseguia comprar ativos a 10% do valor. Um dos ativos que ele comprou foi a famosa petrolífera gigantesca Yukos, ok? A Yukos valia vários bilhões de dólares, chegou a valer dezenas de bilhões de dólares à medida que o preço do petróleo subiu, foi comprada com um empréstimo de 350 milhões de dólares. É engraçado, é engraçado, é engraçado. E portanto, reparem que um tipo destes, numa jogada, tipo do dia para a noite, literalmente de segunda para terça-feira, passava a ter 5 bilhões, 10 bilhões, o que fosse. Só tinha que ter os 350 milhões iniciais, não é? Mas provavelmente não era muito difícil porque ele tinha a garantia que pagava no dia a seguir. Portanto, no final dos anos 90, este Khodorkovsky era um oligarca diferente, que era mais sofisticado. Até se vir entrevistas com ele, vê-se logo que é um tipo esperto. Espertos são todos, mas é um tipo super sofisticado, pensa bem, parece um gestor moderno, ocidental, podia ser perfeitamente um gestor de uma empresa grande europeia, não é? Ou americana. E portanto, esta empresa que ele comprou por uma tuta e meia tornou-se a maior empresa de petróleo da Rússia, a mais moderna, a mais transparente, com elevado prestígio junto de investidores estrangeiros. Ele tornou-se o homem mais rico da Rússia com defaults de empréstimos. Percebam, normalmente um banco empresta dinheiro e não quer que a pessoa não pague. No caso dele é, por favor, não pagues. Deus queira, quantos segundos faltam para acabar a cláusula do contrato? Falta uma hora. Tipo, se o dinheiro bater na conta, estamos tramados. Começa tudo do zero. Só que, como provavelmente imaginam, já era certo desde o momento zero que aquele empréstimo nunca ia ser pago. Só que este Khodorkovsky é muito diferente do Abramovich. Portanto, o Abramovich evoluiu para fiel depositário. O Khodorkovsky era um gestor. Era um investidor. Era um ladrão, claro, também. Vamos também chamar as coisas. Era um ladrão também, mas era um ladrão diferente, não é? Um ladrão que queria mesmo modernizar as empresas, desenvolvê-las, investir, criar impérios, fazer acordos com a Shell, com a BP. O objetivo dele era transformar-se numa coisa gigante planetária, não é? E começou a financiar ONGs. ONGs cai sempre um bocado mal, pá. Porque reparem, ONG, Organização Não Governamental. Isto na cabeça de um Putin, qualquer coisa que diga ONG, hello, não governamental, como assim? Não estou a perceber. Mas não estava claro que vocês são os fiéis depositários? Mas como assim?
Mais um bocadinho vais dar dinheiro à Greta Thunberg, não? Bom, isto foi antes dela nascer, claro. E há uma coisa giríssima, pá. E tinha uma coisa giríssima. É que ele tinha... Epá, estas coisas, pá, isto é o Matrix. Isto é o Matrix. Reparem neste pormenor, pá. Fui ver. Como é que se chamava a ONG principal do Mikhail Khodorkovsky? Chamava-se Open Russia Foundation. Como é que se chamavam as ONGs do George Soros? Open Society Foundation. Uma é Open Russia Foundation, o outro é Open Society Foundation. Hello! Rings a bell. Vão ver o vídeo do Soros. Está tudo ligado, pá. Como imaginam, o Putin e o Soros é tipo cão e gato. É tipo inimigos mortais. Se não imaginam, têm que ir ver o vídeo do Soros. Para começarem a imaginar e perceberem o que eu quero dizer. Portanto, como compreendem, quem que financia uma ONG, que é a malta da esquerda, socialista e do bem-estar social, e claro que sim, há ONGs que são importantes, mas significa organização não governamental. É 100% o oposto daquilo que o Putin quer, que é tudo é do governo. Então, um belo dia, isto aqui há vídeos célebres disto, é facílimo verem, ou talvez a equipa possa pôr aqui umas imagens em cima. Há uma reunião célebre no Kremlin. Está o Putin. E estão vários empresários, oligarcas, não sei o quê. Bom, em 2003, primeiro mandato do Putin, que é transmitida na televisão. E enquanto estava em direto, quer dizer que não havia nada a fazer, o Khodorkovsky pede a palavra e começa a falar sobre corrupção. Começa a dizer que há corrupção na Rússia, que há empresas estatais que não são sérias, que não sei o que, não sei o que mais. Ele até apresenta uma estimativa do valor da corrupção anual na Rússia e diz que são roubados cerca de 30 bilhões de dólares por ano. Como eu digo sempre, aqueles barcos são caros e não é salários poupados. 30 bilhões de dólares por ano, epá, dá para muito barco, não é? Muito barco, muitas lá Leopoldas, pá, muita coisa dessas. Bom, quem não sabe o que é lá Leopolda tem que ir ver qual vídeo? Tem que ir ver o vídeo do Safra, por exemplo, ou do Magnitsky e Alexandre de Moraes. Qualquer um destes vão saber o que é lá Leopolda, pá. Um membro desta comunidade tem que saber o que é o lá Leopolda. Pá, já há mínimos para pertencer, não é? Quando começámos, pronto, eram os basics, agora não, pá, agora para estar em um determinado nível, qualquer dia crio o núcleo duro, pá, são a malta que sabe 2 ou 3 coisas que só podem saber segredos que estavam divulgados dentro de um vídeo. Pronto, pá, e o Putin ouve aquilo, pá, não sei o quê, rebate, mas em direto, cuidado, televisão a transmitir, e o Putin é um animal de sangue frio, é um réptil, o gajo não explode, não é? Portanto, mas reparem o desconforto, é o presidente do país, e aquilo numa transmissão em direto, está ali um tipo do setor privado, pá, que basicamente para o Putin é um asqueroso, não é? Está ali um asqueroso do setor privado, pá, está ali começar a falar em corrupção, pá, mas como assim? Calma, pá, quer dizer, deixa passar. Claro que, poucos dias depois, há um senhor que é o Platon Lebedev, que era o braço direito do Khodorkovsky, o que é que lhe acontece? É preso. Acusações gigantescas de fraude sobre esse indivíduo, que era o braço direito do Khodorkovsky. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, é um primeiro sinal super forte a dizer assim, olha, prendemos o teu braço direito, essas ONGs desaparecem, essas amizades com o George Soros desaparecem, ou não? Ou o nome é só coincidência que é igual à dos do Soros? Não é. Vocês os dois estão combinados, vocês os dois andam juntos. E o Putin nunca vai conseguir conviver com 1% de dúvidas. É que o nome realmente é estúpido. É que o nome realmente é estúpido. Pode ser coincidência, pá, mas o outro não vai aceitar essa explicação. Nem é possível. 0,5% de dúvida vai mandar matar. Pronto. Como aquilo não morre imediatamente a seguir a prenderem o braço direito, ainda em 2003 o próprio Khodorkovsky vai a sair do seu private jet e é detido pelas forças especiais. E enquanto é detido, o que é que acontece? Epá, é nestas coisas que o Putin é de rituais. Televisão em direto. É do género, mandaste uma boca em direto, vais ser preso em direto. Epá, ele nestas coisas, epá, não falha.
não falha, não falha. Há imensas coisas, vão ver ao longo dos vídeos de Putin, porque isto aqui nem sequer consigo esgotar o Putin todo só neste vídeo, que o sumo é tanto, o bife do lombo é tão grande, pá, que nós ficávamos com uma congestão para se comêssemos 3 bifes do lombo só hoje. Portanto, temos refeição para os próximos meses. Mas reparem nestes pormenores, nestes requintes, pá, nestes requintes que é, mandaste uma boca em direto, levas com a prisão em direto na televisão. Claro que vai a julgamento, mete os melhores advogados do planeta Terra a defendê-lo, não sei o que mais, mas o que é que vai acontecer? Vai mesmo preso. Apanhou 9 anos de prisão. Entretanto, o tipo estava com os mega advogados, também é irritante, mas este tipo continua a pagar contas dos advogados. Mas já começa a chatear. Então, as autoridades fiscais fizeram acusações de evasão fiscal em bilhões de dólares a perder de vista. E começaram a mandar as notas de pagamento, mas tipo com datas super curtas, que nem mesmo a Iucos conseguia pagar. Portanto, ele aí já estava a meter a viola no saco, portanto, há mesmo cartas dos advogados a dizer que não, que vamos pagar, mas que não é possível pagar 3 bilhões de dólares amanhã, não é? Precisamos de tempo para levantar o dinheiro, para não sei o quê. E não, pá, o prazo são 24 horas, não sei, ele falhava aos pagamentos. Como falhava aos pagamentos, agora é que há aqui umas coisas que também são mais destes requintes, pá, que são mais destes requintes. Epá, atenção, têm que deixar o vosso like, hein? Não posso, não, eu nessas coisas, pá, tem que ser um bocado como o Putin, pá, não podem andar aqui free riding, pá, o mínimo que têm que fazer é carregar no like, pá. Deixem um comentário, pá, estão a gostar ou não? Epá, eu não vou estar a fazer estes vídeos se vocês não me derem qualquer coisa de volta. Epá, isto tem que ser fiel depositário, modelo fiel depositário, pá, eu faço o investimento, vocês têm que também, fazer a vossa parte, pá. Começar a pensar no próximo tema, nos próximos vídeos, isto tem que funcionar como uma comunidade. Então, Iucos, portanto, o Khodorkovsky estava no julgamento, preso, não sei o quê. A Iucos estava a ser bombada com faturas fiscais gigantes e estava em riscos de falir. Agora, há aqui um pormenor que é engraçado. A Iucos é uma empresa gigantesca, o que quer dizer que as próprias subsidiárias eram gigantes. As próprias subsidiárias da Iucos eram empresas petrolíferas gigantescas. E há uma que eu só vou dizer o nome uma vez, porque é um nome enorme, pá, não sei se consigo repeti-lo mais do que uma vez, que é Lugansk Neftegas. Como é que é isto, pá? Lugansk Neftegas. Era uma empresa gigantesca de petróleo que era propriedade do Iucos, que era propriedade do Khodorkovsky, ok? E eles, como tinham aquelas dívidas fiscais todas, o que é que o Estado faz? Diz, vamos expropriar esta Yunnan não sei que gás para pagar as dívidas fiscais. Mas o Estado não quer ficar com isto. Agora o Estado vai pôr à venda e lançou um leilão. Ao fim e ao cabo, obrigou... Na prática é isto. O Estado obrigou a Iucos a vender esta subsidiária para pagar as dívidas fiscais. Portanto, a Iucos ia vender uma mega subsidiária por bilhões de dólares a perder de vista, mas nem sequer ia ficar com o dinheiro, porque o dinheiro já ia direto para os cofres do Estado. Percebem? O perverso, não é? O perverso. Eles ficam sem empresa e sem o dinheiro. E com um risco enorme para o Khodorkovsky. É que a empresa, vou tentar ler isto outra vez, Lugansk Neftegas, tinha uma avaliação de perto de 30 bilhões de dólares, só esta empresa, 30 bilhões de dólares, se fosse vendida baratíssima, as imparidades eram tão grandes, tipo o consumo de capital, as menos-valias dentro da contabilidade da Iucos eram tão grandes que o resto estourava. Portanto, já se está a perceber o que é que vai acontecer. O Putin só tinha que... O que tinha que acontecer era, as autoridades fiscais tinham que recuperar o dinheiro que lhes era devido. Que era muito menos do que os 30 bilhões de dólares. Se aquilo fosse vendido pelo suficiente para pagar as obrigações fiscais
que o Estado acusava deles não terem pagos, que se calhar eram próximo de 10 bilhões, para o Estado estava bem, porque tinham que recuperar os 10, mas o valor daquilo eram 30. Portanto, no leilão eles provavelmente aceitavam o equivalente às dívidas fiscais, que eram 10. O comprador ia ter uma mais-valia gigante, ia ganhar 20 bilhões, e a Iucos ia perder 20 bilhões. Quando a Iucos perdesse 20 bilhões, o resto da Iucos falia toda. E portanto eles não só roubavam aquilo, e para este vídeo é difícil escolher bem as palavras, porque quer dizer, não consigo escolher muitas outras. Estou a fazer um esforço. Não só liquidavam as dívidas fiscais, que é o que é, não só geravam uma mais-valia potencial para um investidor qualquer, como o Khodorkovsky ia à falência porque tinha uma perda gigante porque vendia um ativo de 30 bilhões por 10 bilhões. Estão a perceber a lógica? Epá, isto é preciso perceber que esta malta pensava. Isto não é fácil, isto é esquemas que dão trabalho. Pá, isto são esquemas que são elaborados. Ao dia do leilão. No dia do leilão eles puseram uma regra que, para poder fazer bidding, era preciso fazer um depósito numa escrow account, uma conta gerida por terceiros, de 1,7 bilhões de dólares. Para fazer bidding, não é para ganhar, não é para fazer uma oferta, era preciso depositar 1,7 bilhões de dólares. O que é que acontece? Epá, não vão aparecer compradores, certo? Muito poucos vão ter 1,7 bilhões de dólares para depositar líquidos, não é? Mas aparece. Que engraçado, pá. Aparece lá uma empresa financeira, Baikal Finance Group, gerido por uma senhora Valentina, não sei do quê, que eles depois começam a ver e a empresa foi registada 13 dias antes do leilão. Empregados, 0. Morada, numa loja de telemóveis. Mas a empresa depositou 1,7 bilhões de dólares. Portanto, como depositou 1,7 bilhões de dólares, cumpriu as regras, podia fazer uma oferta. Como não estava lá mais ninguém, eles ofereceram 9,7 bilhões, portanto foi menos do que 10, que era o suficiente para pagar as dívidas fiscais, portanto o Estado ficava tranquilo, e compraram por 9,7 bilhões um ativo que valia 20 a 30 bilhões. Portanto, a Baikal Finance Group, criada há 13 dias atrás, sem empregados, sem nada, com uma morada numa loja de telemóveis, ganhou 20 bilhões, gerou 20 bilhões potenciais num dia. É preciso perceber que esta Baikal, que não tinha empregados, que a morada era numa loja de telemóveis, passou a ser dona da Yugansk Neftegas. Ou seja, o Baikal Finance Group da senhora Valentina XPTO, que ninguém sabe quem é, mesmo nos dias de hoje pouca gente sabe quem ela é, há pouquíssima informação, a Baikal passou a produzir 1 milhão de barris de petróleo por dia. Pois... É complicado, pá. Limpar 20 bilhões de dólares assim. Eu tinha investigado como é que ela pagou 1,7 bilhões. Tinha investigado. Exatamente. Esta Valentina, pá, para ser claro, a Valentina é uma testa de ferro, não é? A Valentina não é um mago fino, não é o Jorge Soros. A Valentina não é o Jorge Soros. É alguém que consegue seguir o script que lhe dão, as instruções que lhe dão. Ela tinha conseguido, realmente, como tinha uma reputação de empresária gigante, com a sua empresa, 100 empregados, registada há 13 dias, o capital social da empresa que comprou esta outra petrolífera que produz 1 milhão de barris de petróleo por dia era de 359 dólares, que são 10 mil rublos. O capital social da empresa é menos do que custa um telemóvel, um celular. Epá, isto é bestial. O gênio financeiro desta gente... Está aqui a malta a passar que eu conheço. Pensei que me... Pá, isto é de loucos, pá. Empresário aqui ao pé do Yuri Gagarin, pá, a contar histórias, pá. É giro. Mas mais giro ainda é esta Valentina, pá. Realmente, pá, que gênio das finanças. Ela conseguiu que uma empresa de petróleos, não é? Que é a Surgut Neftegas, também se chama Neftegas, mas tem outro nome, Surgut Neftegas, emprestou-lhe 1,7 bilhões de dólares em cash
emprestou-lhe 1,7 bilhões de dólares em cash, que ela repagou quando? No dia a seguir ao leilão. Como é que ela repagou no dia a seguir ao leilão? Porque... Isto agora é que é, isto agora é que é, isto agora é que é. Vamos ver o requinte de malvadez. Quando o Khodorkovsky, na famosa transmissão em direto, falou em corrupção, ele foi específico. Ele disse onde é que estava a haver a corrupção. Ele tinha dito que a corrupção era na Rosneft, que era uma empresa petrolífera russa, ligada ao Estado, do Estado. Portanto, nome Rosneft, o tal Khodorkovsky, que perdeu tudo, que foi preso, que esta empresa gigantesca que estava agora a ser leiloada por 1/3 do valor, que era dele, estava a ser vendida à Baikal. O que é que aconteceu à Baikal? No dia seguinte ao leilão foi comprada por quem? Pela Rosneft. Epá, é isto, é requintes de malvadez, é do género. Ele foi lá e disse, a Rosneft são corruptos. Pumba, levou com a própria Rosneft. Não podia ser outra. Na maneira do Putin funcionar, não podia ser outra. Porque todas as operações têm uma mensagem subliminar. Pá, eu não me quero perder muito. Se eu começo a falar das coisas que sei, pá, nunca mais daqui saíamos. Nunca mais daqui saíamos. Bom, tem que haver outros vídeos a seguir, pá. Mas estão a ver os requintes, pá, os requintes de guerra psicológica. Isto é FSB puro, fica uma mensagem. Foi preso com transmissão em direto, e a empresa dele, a joia da coroa da empresa dele, que era a tal Lugansk Neftgaz, foi vendida à empresa que ele acusou de corrupção e que comprou a tal Baikal por uma tuta e meia. Esta Valentina deve ter ganho, pá. Imaginem o que é comprar por 9,7 bilhões uma coisa que vale por 30 bilhões. Pá, basta-lhe oferecerem 10 bilhões que ganha 300 milhões. É preciso perceber isto. Basta dizer assim, arredonda para 10. Arredonda para 10. O valor da transação não é conhecido. Pá, procurei, vou escolher por todo lado. Não é conhecido. Deve estar lá enterrado nos calabouços do FSB. Apagaram dos registros comerciais. Mas se tu compras por 9,7 bilhões uma coisa que vale 30 bilhões, é fácil dizer, arredonda para 10. Pumba, 300 milhões, já está no Mónaco. Nunca mais apareceu. É dizer assim, se algum dia saís do Mónaco, levas um tiro. Ela já está farta do Mónaco, já vomita Mónaco por todo lado, mas sabe que se passa à fronteira, leva logo um tiro. Bom, provavelmente já está afundada no fundo do mar do Mónaco, não é? Não vai deixar a ponta solta. Pronto, portanto, como já vimos, o Khodorkovsky foi vítima da exata corrupção que ele denunciou. A mesma empresa que ele denunciou. Bom, está a ficar de noite, pá, mas eu não me rendo. Não me rendo, pá, mas existe, pá. Pá, digam-me se gostam, pá, digam-me, deem-me feedback, pá. Isto não podem ser amorfos, pá. Bom, por acaso quero agradecer, pá, porque temos tido uma participação, pá, sinceramente, pá, fico emocionado, pá. Muita gente a deixar comentários. E gosto disso, pá, gosto desse sentido de comunidade. Porque os likes são porreiros, mas são anónimos. Os comentários criam, já conheço as pessoas que comentam, já sei os nomes, já os vi, já vejo repetido. E isso cria um calor humano, não é? Cria um calor humano que é agradável. Porque eu não tenho o sangue frio do Putin, não é? Não tenho jeito para ditador. Portanto, ele no primeiro mandato já estamos a ver que fez duas guerras. Uma com muito sucesso, que foi a guerra aos oligarcas, e uma com médio sucesso, que foi a guerra aos terroristas islâmicos. Quer dizer, ele nos terroristas islâmicos teve sucesso total, só que na minha avaliação, pá, ter danos colaterais de civis às centenas e centenas de pessoas, na minha avaliação não é bom, na avaliação dele é irrelevante, não conta para negativos. Entretanto, vem a segunda eleição, portanto, há mandatos de 4 em 4 anos, ainda havia mandatos de 4 em 4 anos, depois vamos ver mais à frente, isso muda, mas naquela altura ainda era de 4 em 4 anos, e portanto chegou em 2004 estava a chegar. Ainda ganha mais retumbante, à primeira volta, 71,9%. Bum! Ganhou. Tinha algumas coisas a favor, o preço do petróleo estava alto, quer dizer que a economia estava vibrante, o controle total da TV e
epá, de certa forma a cultura russa também gosta de gente forte, também gosta que eles acabem com os oligarcas, acabem com os terroristas, acabem com não sei o quê. Eles não querem um tipo fraco lá. E portanto isso também lhe dava popularidade. Epá, mas há aqui uma coisa, epá, eu não sei como é que ninguém comenta isto, mas para mim há aqui uma coisa curiosa, que é... Ele chegou a primeiro-ministro, rebentaram as torres em Moscou, vejam a parte 1, ok? Ele chegou a presidente, ocuparam o teatro. Ele agora ganhou o segundo mandato. Será que vai haver mais um mega ataque terrorista? Pum! Já está. 30 terroristas chechenos, logo a seguir às eleições, ocuparam a escola de Beslan, lá no interior da Rússia. No dia da cerimónia do ano letivo. Porquê? Porque na Rússia é uma tradição muito grande dos pais levarem os filhos no primeiro dia de escola, irem cumprimentar os professores e há umas cerimónias. E portanto a escola estava cheia de professores, de pais e de alunos. 30 terroristas ocuparam a escola. Um drama enorme. 1100 reféns, crianças, pais e professores. 1100 reféns. Foram postos sem comida e sem água, num ginásio cheio de explosivos. Portanto, as forças especiais foram salvar as crianças, certo? Estavam com atenção no vídeo. O ginásio foi destruído com bombas, tiro de tanques, lança-chamas. Aquilo com crianças, com pais, com professores. 334 mortos, dos quais 186 crianças. É a mesma coisa, o que interessa é o quê? Vimos no vídeo do Soros, vimos no tema dos prédios, vimos no tema do teatro e vimos no tema da escola. O que interessa é matar o inimigo. Os reféns, alguns vão de sobreviver. Estamos a falar de tanques a abrir fogo sobre uma escola, soldados com lança-chamas, porem explosivos no ginásio e arrebentarem com aquilo tudo. Com os reféns lá dentro. O que é que ele está a dizer assim? Vocês podem ocupar os reféns. I don't fucking care. De certa forma, é um bocado como um psicopata de um cartel. Não é possível aplicar-lhe pressão porque ele não quer saber. Ele não é sensível aos reféns, ele não quer saber. E isso tira muita força ao adversário, porque não lhe consegue aplicar pressão. Provavelmente é treinos do FSB da pessoa já não querer saber. Claro que ele fez um discurso à nação a dizer que isto foi uma falha do governador daquele Estado e que, portanto, a partir de agora, todos os governadores dos Estados regionais eram nomeados pelo Presidente. Isto das eleições não está a resultar. Estão a escolher bananas, há estes acidentes. A partir de agora é tudo nomeado pelo Presidente. Portanto, centralização total da autoridade no Kremlin, não é? Isto está mesmo a ficar de noite. Bom, e aprovou umas regras de expansão dos poderes do FSB para controlo interno da população. Porque normalmente os serviços secretos, como, por exemplo, como a CIA, têm restrições fortíssimas em investigar pessoas domésticas. Por exemplo, a CIA não pode investigar americanos nos Estados Unidos, salvo autorizações super especiais que vieram do 11 de setembro. Como a NSA também, é tudo virado para fora. O interno é o FBI. Na Rússia também é igual. Os serviços secretos é para investigar políticos estrangeiros, militares estrangeiros, expatriados na Rússia, não é para investigar russos, que são considerados confiáveis. Mas com isto, exatamente como aconteceu no 11 de setembro nos Estados Unidos, abriu uma janela para dizer, se eu não deixar o FSB investigar os próprios russos, estes terroristas andam à vontade, portanto vou ter que reforçar o poder dos terroristas. Entretanto, vi aqui uns senhores a passear um cãozinho, devem estar espantadíssimos porque é que eu estou aqui ao pé do Yuri Gagarin com um livro na mão a botar um discurso. Bom, temos que dar a cara, eles devem estar a achar que é isto, é um tipo a evangelizar ou o quê? Bom, tinha dito 7 de novembro, mas acho que é 7 de outubro os ataques de Israel. O ataque a Israel é 7 de outubro, mas é a mesma coisa, é como há... Isto até é quase ridículo as pessoas a passarem a falar, Tenho a certeza que compreendem o meu estado de alma, mas seguimos em frente, Bom, Israel era 7 de outubro. Bom, chegamos a 2005. Em 2005, os oligarcas estavam todos dizimados.
todos, pá, estou a exagerar, mas os grandes, os Boris Berezovskis, o Mikhail Khodorkovsky, estava tudo, epá, exilado, tinham perdido as empresas, tinham sido presos. O Khodorkovsky, pá, levou 9 anos de prisão, pá, é uma prisão de certeza que não é confortável. Vejam o vídeo do Magnitsky para perceber o que é ir parar à prisão sendo inimigo do Estado, não é? Mas havia um que era o fiel depositário, não é? O nosso amigo Roman Abramovich. Pá, tipo, é engraçado, pá, tem aqui aquele ar meio bem disposto, pá, mas como é que não havia ter um ar bem disposto, não é? Mas o Roman Abramovich é muito esperto e percebe que mesmo a posição de fiel depositário tem altos riscos. Tem altos riscos. Que é, epá, a mínima coisa o Putin pode ficar com uma dúvida. O Estado, vamos chamar assim, o Estado pode ficar com uma dúvida. E então, ele, embora tivesse já uma fortuna que em 2005, portanto, estamos a falar há 20 anos atrás, a fortuna pessoal dele já eram 13 bilhões de dólares. Um tipo vindo do zero, não é? Um tipo vindo do zero, que andava lá não sei aonde, pela Rússia fora, se calhar a comprar aqueles cupões que vimos no Magnitsky, pelas aldeias, não é? Era um miúdo, pá. Era um miúdo. Já tinha uma fortuna de 13 bilhões de dólares e tinha um grupo empresarial com gestores que nem sequer era ele que nomeava. Mas que ele era o dono e os dividendos eram para ele. Mas é preciso perceber isto. Os dividendos é o menos importante para aquela malta, pá, porque eles têm os recursos todos do Estado, podem fazer o que quiserem. Os dividendos é para deixar o tipo divertir-se, deixar o tipo usar os dividendos. Agora, estas empresas têm que fazer o que nós queremos, não é? Ele tinha o controle total da Sibneft. Lembram-se que a Sibneft era a empresa do Berezovsky, onde ele trabalhava como um júnior sócio, vá lá. Ficou para ele, mas ele começa a perceber que epá, aqui ia correr mal, não é? Que o fiel depositário tem os dias contados porque vai haver um dia que se instala uma dúvida. Vai haver uma dúvida, o 0,1% de dúvida vai aparecer. E então ele vende a Sibneft à Gazprom em 2005. Do produto da venda só fica com 25%. Tudo o resto foi distribuído a consultores, auditores, participantes, ajudantes, facilitadores. Ao fim e ao cabo, é esperto o suficiente para não se esquecer que ele é o fiel depositário. Provavelmente chegou lá e disse: então aqui não sei quantos bilhões de dólares da venda à Gazprom. Distribui para quem? E o outro diz: olha, 10% para ali, 15% para ali, 5% para ali, pá, este aqui distribuis por ali, podes ficar com 25% para ti. E vai olhá-lo nos olhos. Se ele disser assim, 25%, já não sai da sala, não é? Ele só tem que dizer ok. E chega lá à contabilidade e dizer assim: então aqui estes nomes é para fazer a transferência. E a fatura? Primeira transferência. Não vamos baralhar as prioridades. Portanto, é esperto. Ficou com uma fortuna colossal, claro, não é? Porque o fiel depositário é sempre super bem pago. Já era dono do Chelsea, do clube de futebol em Londres. Comprou em 2003 por 140 milhões de libras. Tinha as maiores mansões de Moscovo, na zona Rubliovska. Uma casa gigante em Knightsbridge, Londres. Knightsbridge, bairro típico e top de Londres. Esta casa de Londres, mais tarde, vai ser substituída pela casa mais cara do Reino Unido quando foi comprada. Ele depois comprou o Kensington Palace Gardens, em Londres, por 90 milhões de libras. Foi a casa mais cara do Reino Unido na altura. Tinha uma mansão épica em França. Porquê que eu estou a descrever isto? Para perceberem qual é o efeito da lealdade. Qual é o efeito da lealdade? Da lealdade incondicional. Foi o que os outros não conseguiram fazer. Os outros conseguiam ter a lealdade, mas não era a lealdade incondicional. Que era a lealdade incondicional. O outro quer fazer disparate, faz disparate. A casa dele, em França, era o Château de la Croix, Cap d'Antibes. Uma casa tipo brutal, que também tinha sido de um rei qualquer, uma coisa assim. Tinha casas no Caribe, em St. Barts. Tinha iates gigantes, pá, vamos só passar aqui para perceberem. O iate Le Grand Bleu comprou em 2002, tinha 113 metros. Mas 2 anos depois disse: epá, realmente isto ficou curto, vamos para uma coisa mais moderna. Comprou um iate que é icónico, que é o Pelorus, em 2004, com 115 metros. E depois, mais tarde, comprou o iate, em 2010, comprou o iate maior do mundo na altura, que era o Eclipse,
em 2010 com 162 metros. Pá, isto é eye candy a sério. É preciso ver, isto é as recompensas da lealdade. Perceberam o que eu fui explicando ao longo do vídeo? Os que tinham dúvidas e queriam preservar o seu espaço e não sei o quê, e o outro que dizia, ok. E quando foi preciso vender, vendeu. E quando foi deixar 75% do valor para consultores, deixou 75% do valor para consultores. Imaginem vender uma empresa e pagar 75% do valor da vossa empresa, só que ele é suficientemente esperto para se lembrar que a empresa não é dele. O que acontece é que a pessoa depois começa a ficar confusa, a maior parte das pessoas. Já não se lembra, pá, já não é bem assim, pá, porque eu desenvolvi muito. Não, é exatamente assim. E, portanto, quando o outro lhe autorizou a ficar com 25%, é pá, a gratidão tem que ser enorme. Pá, muito obrigado por me deixares ficar com 20%, 25% da empresa que era minha. Agradeço sinceramente. Porque a alternativa é zero e uma prisão na Sibéria, não é? Tinha uns aviões privados, tinha um Boeing 767 privado, um Airbus A316 privado, uma frota de Gulfstreams, uma frota de helicópteros que era operado pela tripulação do Polaris e do Eclipse, portanto, helicópteros ao serviço dos barcos. E, pá, eu estou a falar nisto porque é preciso perceber realmente que nestes sítios a fidelidade, e em quase qualquer sítio mesmo, tem um valor gigantesco. Este é o tal oligarca português. Lembra-se que eu expliquei que, como era judeu, conseguiu o passaporte português. É engraçado, é o oligarca português. Nunca deve ter posto os pés em Portugal, pá. Nem há marinas que aguentem com estes barcos. Pá. Entretanto, o Putin tinha o poder internacional, tinha poder interno total e estava completamente à vontade internacionalmente porque tinha a segurança do Estado russo, não é? Em 2005, portanto 5 anos depois de chegar ao poder e depois de ganhar a sua segunda eleição, há uma visita de empresários norte-americanos a Moscovo. Aliás, não é Moscovo, é São Petersburgo, que era a cidade do Putin. E o Putin vai recebê-los. Entre vários empresários de dimensão, estava o empresário americano Robert Kraft. O Robert Kraft é o dono do New England Patriots, ok? Uma equipa de futebol. E levava com ele, tinha acabado de ganhar o Super Bowl. Portanto, é como ganhar no nosso futebol a Champions League. E lá, para além da taça, há o anel do Super Bowl, que é um anel cheio de diamantes e não sei o que mais. E ele, como tinha ganho, levou o anel. E começa a falar com o Putin com o anel na mão e com o anel no dedo. E o Putin, que engraçado, isto é o anel do Super Bowl. É o anel do Super Bowl, ganhámos e não sei o quê. Pá, isto deve valer uma fortuna, pá, não sei o que mais. Posso experimentar? E o outro, sim, pode experimentar. E o Putin pôs o anel no dedo e disse, epá, eu com este anel era capaz de esmagar alguém com o anel. Mas risadas, uma piada e não sei o quê. Depois tirou, olhou um bocado para o anel, meteu no bolso e foi-se embora. E assim terminamos o segundo vídeo. Que é, vejam o à vontade dele. Ele literalmente, à frente de uma delegação americana, roubou o anel do Super Bowl ao Robert Kraft. Mais tarde, dias depois, o Kremlin emitiu uma nota a agradecer o presente generoso do Sr. Robert Kraft, que ia ser guardado na livraria do Kremlin, não sei o que mais. Reparem mais uma vez na simbologia. Mandas os americanos a São Petersburgo, andam aqui a passear-se a ver os encoisos. Não. Vão ser bullied, não é? Vai haver aqui um momento de bullying e vão ver que vão ter que vargar. Bom, acho que foi mais um mega bife do lombo, pá. Batatas fritas, pá, salada, arroz. Epá, isto foi um bife do lombo a sério. Deixem-me nos comentários bife do lombo. Temos que ter uns comentários a dizer bife do lombo, pá. Adoro comentários a dizer bife do lombo, pá. E vamos pensar no próximo vídeo. Que temas é que temos para o próximo vídeo? Soros, parte 2. Soros parte 2 acho que é um bom vídeo, em que vamos ver as jogadas financeiras dele e as fundações. Acho que o Trump parte 2 também é um bom vídeo. Mas já falámos em muitas opções, deixem-me nos comentários e como veem, mais uma vez, este Putin parte 2 foi um dos mais pedidos. Aquilo que pedirem vai ser feito. Deixem nos comentários, vemo-nos na próxima semana. Bom fim de semana! Quero dedicar este vídeo do Putin parte 2 ao Alexandre Bastos Gomes, Managing Director e fundador da Portugal Jewels, que com enorme generosidade deixou no LinkedIn
um post que me emocionou, a reconhecer o valor que partilhamos aqui no Caderno A5. Muito obrigado, Alexandre. Sei que és um empresário e um homem de grande qualidade e o teu post teve grande significado para mim. Um forte abraço.